novas provas do caso Vitória que vem à tona. Hoje nós vamos falar sobre os laudos feitos no carro de Michael e no suposto cativeiro onde a jovem de 17 anos teria ficado. Além disso, também vamos falar do celular de Michael, que foi apreendido. Será que ele foi manipulado? Imagens de uma arma foram anexadas. Mas será mesmo que era do Michael? E eu vou repetir uma coisa aqui, hein? Que eu falei no começo deste programa, junto com a Verônica Mucazel, e vou falar com o Vargas Filho. Nós não estamos aqui, Vargas, e jamais TH mais Record, Cidade Alerta, quer defender a A ou B. Nós queremos que os culpados pelo crime paguem por isso. Se for o Michael, que ele pague. Se não for, tudo bem, mas que se ele tiver comparsas também, que ele possa pagar e ficar atrás das grades. Esse é o nosso papel. Acompanhar as investigações e levar os fatos, claro, não é, Vargas? Que as coisas sejam esclarecidas, que possa trazer uma resposta de verdade neste caso tão polêmico que o Brasil todo fica de olho. Acompanhar para e passo, inclusive, o trabalho da polícia, né? Do Ministério Público, todo o trabalho que deve ser um trabalho de primeira linha para que o caso seja esclarecido, porque a sociedade pede essa resposta. A partir de agora, a reportagem de Leonardo Soares, no ar. Perícias, depoimento do pai da vítima, contestações, laudos oficiais e novas provas apresentadas pela defesa. Com a volta do caso que envolve o assassinato da jovem de 17 anos, Vitória Regina de Souza, a história pode ter uma reviravolta. Era dia 10 de março deste ano, quando a investigação do caso Vitória planeja e executa uma perícia minuciosa em um imóvel apontado como o cativeiro da jovem. O objetivo era a pesquisa de material biológico, como diz o laudo oficial anexado ao processo. A casa ficava bem próxima à região onde Vitória desapareceu no final de fevereiro e já tinha pertencido ao único acusado do caso, Michael Antônio Salles. No dia da perícia no suposto cativeiro, Michael já estava preso. A polícia usou diversos métodos para encontrar vestígios de sangue no imóvel, dentre eles o uso do luminol e o apoio de cães farejadores. Na época, nossa equipe entrou no local. A casa estava completamente vazia e limpa, e a olho nu era imperceptível qualquer presença de sangue. O cão de biodetecção Mani apresentou resultados positivos em alguns pontos da residência, segundo o laudo. O resultado deu como não detectado para sangue humano. Com a aplicação do luminol, o produto reagiu em diversos pontos dos cômodos da casa, como mostram as imagens do documento. Em todas as análises, o resultado também foi como não detectado para sangue humano. Um dia após, no dia 11 de março, houve uma nova perícia no imóvel, dessa vez utilizando um sistema óptico multiespectral chamado Forenscope. Segundo o laudo, esse método detectou vestígios biológicos na porta do banheiro, sendo confirmada a presença de sangue humano. Já as considerações finais da perícia, realizada no local, apontado como o cativeiro da Vitória, mostram que não havia presença de sangue humano no imóvel. Durante a fase de investigação, diversas perícias foram realizadas. Além do suposto cativeiro, o celular do acusado Michael Antônio Salles foi apreendido e passou por perícia digital, bem como no carro dele, que, de acordo com a polícia, foi peça-chave na investigação, já que Vitória teria sido esfaqueada dentro do veículo antes de ter o corpo abandonado na região de Mata de Cajamar. Com exclusividade, nossa equipe também teve acesso às outras perícias. No carro do Michael, também usaram o luminol. O produto químico reagiu em diversos pontos. Nos carpetes de borracha, assento do banco esquerdo, painel e porta dianteira direita, conforme as imagens dos laudos. Somente no lado esquerdo do porta-malas, o resultado deu positivo para sangue humano.
porém sem a possibilidade de coleta de perfil genético para comparar com o sangue da Vitória. A defesa de Michael é composta por 2 advogados de defesa. Ao passo que os resultados das perícias chegavam, a banca decidiu contratar um perito particular para rebater o que foi encontrado pela perícia oficial no celular de Michael. Esta imagem chamou a atenção. Trata-se da foto de um revólver empunhado, supostamente na mão do Michael, e salvo na galeria de imagens do celular dele. Os advogados encontraram de onde a imagem foi tirada, dessa postagem da rede social. Segundo o perito contratado, Michel Espiero, houve atividade no celular do Michael após a apreensão. Dentro do celular, depois do dia 7/3, dentro dos celulares, tiveram exclusão, inclusão e alterações de arquivos. Ou seja, a prova que a gente tem hoje não é mais confiável, porque a gente não consegue dizer se o conteúdo que a gente tem é igual ao conteúdo que tinha quando o celular estava em posse do Michael ou das outras pessoas que entregaram eles. Nós conversamos também com o advogado criminalista Luiz Gustavo Vicente Pena, que não atua no caso Vitória, para entender o que os resultados dos laudos podem trazer como consequência para um dos casos de maior repercussão do Brasil. Se você analisar friamente o processo, o que efetivamente vem apontando para o acusado como o autor do delito? Única e exclusivamente, salvo o melhor juízo, olhando de forma afastada, é a confissão dele, a confissão em delegacia. Mas melhor sorte também não tem o Ministério Público e muito menos a autoridade policial que conduziu o inquérito policial. Quando você realiza um inquérito, um interrogatório de um acusado e já há advogado constituído nos autos, aquele advogado ele tem que ser intimado para comparecer e acompanhar, assistir o depoimento do seu cliente. Quero deixar bem claro que é assistir e não representar. Contudo, isso não aconteceu. Quem assistiu o depoimento foi de uma advogada que as autoridades policiais ali escolheram e colocaram ali para acompanhar. Nulo é este interrogatório. A defesa alega que Michael está preso porque houve a interferência de terceiros. Certamente a defesa acredita que o ato em apuração tem uma vinculação política. Primeiramente, diga-se que o interrogatório foi juntado em 17 partes e não na integralidade, o que permite, certamente, uma manipulação por parte da polícia, sobretudo quando analisada a carta escrita por Michael. Além disso, o secretário de Segurança Pública participou do interrogatório sem que a defesa tivesse sido notificada do ato. Em depoimento, o pai da Vitória afirmou que não conhecia Michael Antônio Salles. A filha do senhor conhecia o Michael? Que eu saiba, não. O senhor o conhecia? Nunca. Nem tinha visto a cara dele. Atenção, nós estamos acompanhando toda a movimentação deste caso ao vivo. Eu vou conversar com o Dr. Fábio Costa, que é advogado da família da Vitória, que hoje fez uma publicação dizendo que a família e também o Dr. Fábio, eles foram ameaçados por uma das pessoas ali que foram citadas durante todo este processo. Ao vivo comigo agora, o Dr. Fábio. Dr. Fábio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Campinas. Me diz uma coisa, a família e o senhor, vocês foram ameaçados envolvendo este caso? Conta pra gente os detalhes. Boa noite, Orlando, boa noite a todos. Na realidade, através das redes sociais, o Cícero, que é uma testemunha de defesa, uma testemunha que foi colocada pela defesa do Michael, ele proferiu várias ameaças, ele gravou vários vídeos ameaçando não só a mim, mas o pai da Vitória e a irmã da Vitória. Quando nós tomamos conhecimento desses vídeos, nós mandamos diretamente para o Dr. Jandir, que é o promotor do caso, é o promotor que cuida do caso, e ele imediatamente, a pedido nosso, pediu para a delegacia de Cajamar instaurar um inquérito policial
para poder apurar essas ameaças e uma possível coação no curso desse processo. Então são 2 crimes, o crime de ameaça e o crime de coação no curso do processo. Então hoje nós fomos intimados na semana passada para comparecer na delegacia hoje para prestar depoimento e principalmente, Orlando, para fazer a nossa manifestação, a nossa representação, porque é um crime que a autoridade policial depende de uma representação nossa, ou seja, depende de uma manifestação das vítimas por escrito, para que a autoridade policial possa dar continuidade e que ele responda criminalmente por isso. Então hoje nós fizemos o depoimento, nós pedimos também que fosse feita a representação, ou seja, nós autorizamos a autoridade policial dar sequência nisso, e o mais importante de tudo, Orlando, nós pedimos uma medida protetiva contra o Cícero, para que ele não possa, de forma alguma, manter contato conosco, não possa se aproximar e também não pode, por meio de terceiros também, mandar qualquer tipo de recado para a gente. Olha, doutor Fábio, nós estamos acompanhando esse caso aqui de grande repercussão no Brasil todo. Você vem acompanhando também. Hoje, nós exibimos já desde ontem, né, uma série de reportagens que nós estamos fazendo. Estamos acompanhando o desenrolar. A cada dia que passa, eu tenho a impressão que esse caso vai se transformando e tomando proporções ainda mais inesperadas, que a gente não esperava que a situação pudesse acontecer e a situação vai se desenrolando. Eu espero que de verdade esses fatos possam ser esclarecidos e a investigação possa trabalhar com muita seriedade e com muito compromisso para trazer à tona de verdade o que aconteceu em Cajamar. Exatamente, Orlando. Eu tenho acompanhado as suas redes sociais, eu vi que você fez diversas postagens em relação à carta que o Maicon escreveu, mas eu quero deixar bem claro aqui, Orlando, que ele não está preso por conta daquela confissão na delegacia. Aquela confissão, em nenhum momento, ela é mencionada no processo, em nenhum momento ela é mencionada como base para o Ministério Público pedir que ele fosse processado. A denúncia do Ministério Público não foi baseada nessa confissão dele. Então, é inócuo, não tem o menor sentido acharem que o Maicon está preso por uma confissão que de fato não foi uma confissão. Ele está preso atualmente porque existe no processo provas irrefutáveis, provas concretas de que ele sim participou do crime, independente da confissão ou não. Então ele não está preso por conta daquela confissão que muito é questionada pela defesa. Ele está preso porque nós temos laudos, documentos oficiais, provas oficiais que colocaram ele na prisão. Doutor, a última pergunta que eu faço para a gente mudar aqui e continuar com o Cidade Alerta. O senhor acredita que ele agiu sozinho? Em nenhum momento. Nós, inclusive, hoje tem um inquérito policial aberto na delegacia de Cajamar para apurar o crime de ocultação de cadáver. Então, Orlando, em algum momento, ele contou com a ajuda de alguém. Ou no momento que ele raptou, ou no momento que ele executou, ou no momento que ele deixou o corpo naquela região de mata. Então, em algum momento, ele conta, sim, com a participação de uma segunda pessoa ou de uma terceira pessoa. Desde o início, nem eu, nem a família da Vitória, e ninguém que eu tenha conversado ao longo desse tempo, ninguém nunca acreditou que esse rapaz agiu sozinho. Nós acreditamos que ele participou, que ele é o autor, sim, mas sozinho jamais. Obrigado, doutor Fábio, pela sua participação. A gente vai voltar a falar mais sobre este caso aqui no Cidade Alerta, aquilo que eu estava comentando também com o Vargas, com a Verônica, com todos aqui, que é sobre a atuação do Maicon neste caso. Obrigado, doutor, pela participação. A gente continua acompanhando esse caso. Será que o Maicon está brincando com a justiça? É o que disse aqui. Quer ver só? Vou pegar que eu acabei de ver aqui. Depois eu vou achar aqui quem mandou pra gente. Diz que o Maicon pode estar brincando com a justiça e etc. em
falar e escrever estas cartas, não é? O que será que você pensa deste caso? O que você imagina que aconteceu no caso da Vitória? Ele agiu sozinho? Eu acredito que, se ele tentou culpa nessa história, ele não agiu sozinho. Sozinho não agiu. Algo aconteceu aqui nessa história que ainda está obscura. Ainda não se tem a real situação. Muito bem. A partir de agora, então, nós vamos entrar definitivamente neste caso. Oi, João. A partir de agora, para você que chega no Cidade Alerta, bomba neste caso envolvendo a Vitória. Eu tenho em minhas mãos com exclusividade a carta. Carta esta que foi escrita de dentro da penitenciária de Guarulhos. Uma carta anexada ao processo e Michael, faz revelações bombásticas. Atenção a você que acompanha o Cidade Alerta. Ele disse, e eu já vou colocar também, até a prefeitura falou com a gente, é isso? Tá. Coloca a primeira tela. A primeira tela pra gente. A primeira tela pra gente, pra você que acompanha aqui o Cidade. No dia 17, recebi a visita dos meus advogados, no período da tarde. Algo que durou não mais de 15 minutos. Algumas horas comecei a ouvir diversos barulhos, inclusive helicóptero e drones da imprensa. Depois de certo tempo, vi que meus advogados haviam retornado, desta vez com 2 membros da OAB. 2 membros da OAB falando que havia... aqui o momento, atenção, este é um momento importante, Vargas Filho, um momento importante que foi aquele momento que as TVs começaram a anunciar, que a imprensa começa a anunciar, pode parar aqui. A TV estavam falando que eu havia confessado. Foi o momento em que os advogados entram dentro da delegacia e falam para ele, mas espera aí, você confessou? Ele diz, algo que estranhei, pois não tenho envolvimento no que ocorreu e nem havia confessado a respeito disso com nenhum policial no dia. Estranho, hein, Vargas? Ele está colocando no papel, o papel aceita tudo e ele está colocando no papel a versão dele. Né? Ele está colocando aqui a versão. Bom, pode seguir, João, pode seguir. Por volta das 22 horas, recebi a visita de um investigador-chefe, acompanhado do policial. Agora, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode voltar aqui comigo? Algo que me chama a atenção é o horário, não é? O horário em que o depoimento dele foi colhido, a confissão dele foi redigida. Alguns juristas, Vargas, dizem, que eu conversei hoje, que este horário do depoimento não poderia ser feito diante da Constituição. Outros até têm ali uma lacuna, dizem que talvez poderia ser feito. O que de verdade eu não sei, a gente precisa até consultar também depois um especialista neste assunto. Por quê? O depoimento dele, a confissão poderia ser feita após as 22 horas? Eu não consigo dar certeza se isso poderia acontecer ou não. E baseado nisso, ele coloca o horário na carta. Justamente para entrar nessa vertente judicial. Ele coloca o horário na carta, 22 horas. Deixa eu seguir com a carta aqui com você de casa. Pode ir. Foi quando retornei aí às 22 horas, o investigador acompanhado, o investigador-chefe colocaram aqui, me trancaram. Pode seguir essa parte aqui, João, pode seguir essa parte aqui. Aí ele fala, por isso que é aquilo que o Vargas disse, né? Em um banheiro totalmente imundo, sem nenhuma condição de locomoção, e tudo que relato aqui são fatos que podem ser comprovados, parou aí.
pelas câmeras da delegacia que eles negam em fornecer. A pergunta que eu faço neste exato momento, e claro, o Vargas tem uma experiência criminal que a gente pede muita ajuda do Vargas por essa questão. Por que a delegacia estaria negando as imagens que ele e a defesa solicitam, Vargas? Então, mas é preciso ter acesso ao processo que a imprensa não tem acesso a esse processo que está nas mãos da justiça. Essas imagens foram pedidas pela justiça e já estão lá ou não estão, ou não foram fornecidas? Porque um pedido da justiça à polícia que registra essas imagens tem que ser atendido. Então quer dizer que aqui pode ser que estas imagens não tenham sido pedidas formalmente e por isso que ainda não foram entregues, é isso? Ou já foram entregues e ele não tem essa informação, ele está colocando a versão dele. Então é um direito dele. Tudo que ele escreve aí é o direito dele na condição de ainda suspeito. Aí ele diz aqui que segundo a segurança de Cajamar, o escrivão e o advogado, além de um guarda municipal que estava na primeira perícia do meu carro. Agora, algo que lhe chama atenção aqui, que ele diz na carta, que ele coloca uma pessoa, ele até por isso que nós pedimos aqui, nós ouvimos a prefeitura, porque ele diz o seguinte, vou achar o lugar aqui que tá, quer ver? Devolvi o celular e até aquela sugestão do Vargas para esse ponto que é importantíssimo. No final da segunda? Isso. Aqui. Muito bem. Eu vou até pegar aqui, ó. Essa parte não tem aqui, né, João? Quer ver só? Ó. Isso. Essa parte. Ó. A primeira vez foi levado pelo investigador-chefe, a segunda pelo investigador, ele põe o nome do investigador, quando o secretário me levou para essa mesma sala. Agora ele diz aqui, ó, isso aqui é importante, que ele diz o seguinte, com a advogada Glória, que disse que era da prefeitura e estava lá a mando do prefeito. Por isso que nós pedimos uma explicação e uma nota para a prefeitura de Cajamar. E que era melhor fazer o que o secretário mandasse. A pergunta que fica neste momento aqui, e que eu faço esta pergunta. Por que a Glória foi enviada, e será que ela foi enviada a pedido do prefeito? Não é? E o secretário de segurança, que estava no momento do depoimento. Vargas, eu acho que até aí o secretário de segurança estar na sala não é um impedimento, ou é? Depende da determinação, porque o caso já estava nas mãos da Polícia Civil, né? O caso estava nas mãos da Polícia Civil. A Polícia Civil que ouvia o depoimento dele, interrogava ele, a Polícia Civil estava com o caso. O secretário municipal de segurança, ele coordena a guarda municipal e o trabalho de rua. A permanência do secretário ali é uma autorização do delegado. O delegado permitiu o secretário de segurança ali e é isso que o Maicon está questionando e a defesa dele também. E o delegado pode permitir, então, que alguma outra pessoa possa participar ali de um depoimento. Teoricamente, quem deveria estar no depoimento, o escrivão de polícia que vai tomar o depoimento, o delegado e os investigadores. E aí teve essa participação. A partir de agora, você acompanha a reportagem completa. Põe no ar. Uma carta escrita à mão pelo único acusado do crime contra Vitória Regina de Souza, a jovem de 17 anos que foi assassinada no começo de março deste ano em Cajamar, Grande São Paulo. Com exclusividade, a equipe da TH+ Record teve acesso ao processo do caso. Em uma das páginas do documento,
está anexada uma carta escrita por Michael Antônio Salles, apontado como assassino de Vitória. Os dizeres refletem uma denúncia e colocam em xeque as investigações de um dos casos mais chocantes do Brasil. Michael inicia a carta afirmando que não tem qualquer envolvimento na morte de Vitória. Ele ressalta que no dia 17 de março recebeu a visita dos advogados, alegando que teriam ouvido que ele confessou o crime, mas que nunca houve uma confissão. Não tenho envolvimento no que ocorreu e nem havia conversado a respeito disso com nenhum policial no dia. Deixei claro que não havia confessado, bem como qualquer intenção para tal. Por volta das 22 horas, recebi a visita de um investigador com diversas ameaças contra mim e meus familiares, onde permaneci calado. Nesse momento, o investigador disse que me colocariam para refletir sobre o que eles queriam. Foi quando eles me trancaram em um banheiro totalmente imundo e sem nenhuma condição de locomoção. Em diversos momentos da carta, Michael pede as imagens das câmeras da delegacia. Tudo o que relato aqui são fatos que podem ser comprovados pelas câmeras da delegacia, que eles negam em fornecer. O acusado cita que, em seguida, foi levado para a sala do delegado, onde foi dito a ele que os advogados que o defendiam haviam abandonado o caso e que dali em diante uma advogada a representaria. Michael, mais uma vez, diz que permaneceu em silêncio e negou participação no assassinato da jovem. Nesse momento da carta, Michael escreve que foi ameaçado pelo delegado de polícia. O delegado então passou a fazer diversas ameaças e acusações para tentar me coagir. Segundo a carta, na sala da delegacia estavam os investigadores, o delegado, guardas municipais, a advogada e o secretário de Segurança Pública de Cajamar. No final da segunda página, Michael cita que foi levado a uma outra sala pelo secretário junto com a advogada de nome Glória. Ela teria se apresentado como sendo da prefeitura e estaria lá a mando do prefeito de Cajamar, e que ainda seria melhor fazer o que o secretário mandasse. A carta com 4 folhas foi escrita à mão no dia 8 de setembro na cadeia de Guarulhos, local onde o acusado está preso. De acordo com a polícia, Michael Antônio Salles, de 26 anos, agiu sozinho e é o responsável pela morte da jovem Vitória. As escritas, assinadas por ele, podem levantar dúvidas quanto ao modo como as investigações foram conduzidas. A carta é longa. Michael escreve em detalhes que também foi ameaçado pelo secretário de Segurança Pública. O acusado reafirma que nada tem a ver com o que aconteceu com a Vitória e, mais uma vez, diz que foi indagado pelo secretário. Sendo você ou não, é você que vai assumir tudo isso. A troca de acusações continua. Michael completa dizendo que o secretário ajudaria a família dele, inclusive com uma nova moradia em outra cidade, caso fizesse o que foi pedido. Neste momento, de acordo com a carta, Michael pediu uma ligação para a mãe. Ele teria conseguido contato e logo após a finalização da chamada, foi novamente incentivado a confessar. Viu? Ela está em segurança. Agora faço o que te pedi. Dali em diante, Michael escreve que passou a ser monitorado por um investigador que ajudaria a dizer a história que ele deveria contar. De que eu havia tido um caso com a jovem, fato que nunca existiu, mas que passaria a ser a relação que motivou o crime. Também o caminho que eu deveria falar que fiz e toda a dinâmica do ocorrido. Em seguida, teriam retornado à sala do delegado. Michael afirma que em várias perguntas não sabia o que responder, mas que as autoridades iam ajudando com a história. No meio da 4ª página, ele diz que tudo pode ser comprovado pelo circuito interno de áudio e vídeo da delegacia, a qual pede, mais uma vez, que seja disponibilizado. O acusado encerra complementando que não tem qualquer participação no que ocorreu com a Vitória, que não teve relação com ela ou qualquer motivação. Se tem alguém acobertando que fez isso com ela, não sou eu, e sim a própria polícia de Cajamar. Por telefone, tentamos contato com o secretário de Segurança Pública de Cajamar, mas não tivemos retorno. Olha,
nós vamos continuar acompanhando esse caso. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Cajamar. Em nota, a Prefeitura disse que repudia veementemente todo dito por Maicon na carta anexada ao processo. A administração reitera que o secretário municipal esteve ao lado da Polícia Civil desde o começo das investigações, dando apoio à família. Mais de 100 servidores da Prefeitura participaram ativamente das buscas, demonstrando o compromisso da gestão com a verdade e a justiça. A Prefeitura esclarece que a investigação é de total responsabilidade da Polícia Civil e Ministério Público. A gestão reitera que as declarações de Maicon são infundadas, mentirosas e criminosas, com o claro objetivo de desviar o foco das investigações e criar suspeitas infundadas contra gestores públicos que nada têm a ver com o caso. Por respeito à memória da vítima e de sua família, a Prefeitura de Cajamar reitera sua confiança nas autoridades competentes e espera que a justiça seja feita com punição dos verdadeiros culpados. E assim nós continuamos com o nosso trabalho. Obrigado à Prefeitura por ter respondido. Nós entramos em contato também com o secretário de Segurança Pública da cidade de Cajamar. Ainda o secretário, falou sobre a nota ainda, né, João? Sobre a nota, né? Ele respondeu junto com a nota da Prefeitura. Reitero que aqui a Tega Mais Record, o Cidade Alerta, está à disposição, aberto para todos os esclarecimentos. O que nós buscamos aqui, Vargas, simples, é esclarecimento. Se tem o fato, a gente vai atrás de esclarecer. Se é citado alguém num caso tão polêmico como esse, nós temos que dar, não é? É tanto voz a quem está falando e a quem está sendo questionado ali naquela situação. Concorda comigo? E o conjunto probatório, o conjunto de provas da Polícia Civil até agora mantém a prisão preventiva. A Justiça não quebrou a prisão preventiva do principal suspeito. Com a volta do caso que envolve o assassinato da jovem de 17 anos, Vitória Regina de Souza, a história pode ter uma reviravolta. Era dia 10 de março deste ano, quando a investigação do caso Vitória planeja e executa uma perícia minuciosa em um imóvel apontado como o cativeiro da jovem. O objetivo era a pesquisa de material biológico, como diz o laudo oficial anexado ao processo. A casa ficava bem próxima à região onde Vitória desapareceu no final de fevereiro e já tinha pertencido ao único acusado do caso, Maicon Antônio Salles. No dia da perícia no suposto cativeiro, Maicon já estava preso. A polícia usou diversos métodos para encontrar vestígios de sangue no imóvel, dentre eles o uso do luminol e o apoio de cães farejadores. Na época, nossa equipe entrou no local. A casa estava completamente vazia e limpa, e a olho nu era imperceptível qualquer presença de sangue. O cão de biodetecção Mani apresentou resultados positivos em alguns pontos da residência, segundo o laudo. O resultado deu como não detectado para sangue humano. Com a aplicação do luminol, o produto reagiu em diversos pontos dos cômodos da casa, como mostram as imagens do documento. Em todas as análises, o resultado também foi como não detectado para sangue humano. Um dia após, no dia 11 de março, houve uma nova perícia no imóvel, dessa vez utilizando um sistema óptico multiespectral chamado Forenscope. Segundo o laudo, esse método detectou vestígios biológicos na porta do banheiro, sendo confirmada a presença de sangue humano. Já as considerações finais da perícia, realizada no local, apontado como o cativeiro da Vitória,
mostram que não havia presença de sangue humano no imóvel. Durante a fase de investigação, diversas perícias foram realizadas. Além do suposto cativeiro, o celular do acusado Michael Antônio Salles foi apreendido e passou por perícia digital, bem como no carro dele, que, de acordo com a polícia, foi peça-chave na investigação, já que Vitória teria sido esfaqueada dentro do veículo antes de ter o corpo abandonado na região de Mata de Cajamar. Com exclusividade, nossa equipe também teve acesso às outras perícias. No carro do Michael, também usaram o luminol. O produto químico reagiu em diversos pontos. Nos carpetes de borracha, assento do banco esquerdo, painel e porta dianteira direita, conforme as imagens dos laudos. Somente no lado esquerdo do porta-malas, o resultado deu positivo para sangue humano. Porém, sem a possibilidade de coleta de perfil genético para comparar com o sangue da Vitória. A defesa de Michael é composta por 2 advogados de defesa. Ao passo que os resultados das perícias chegavam, a banca decidiu contratar um perito particular para rebater o que foi encontrado pela perícia oficial no celular de Michael. Esta imagem chamou a atenção. Trata-se da foto de um revólver empunhado, supostamente na mão do Michael, e salvo na galeria de imagens do celular dele. Os advogados encontraram de onde a imagem foi tirada. Dessa postagem da rede social. Segundo o perito contratado, Michel Espiero, houve atividade no celular do Michael após a apreensão. Dentro do celular, depois do dia 7/3, dentro dos celulares, tiveram exclusão, inclusão e alterações de arquivos. Ou seja, a prova que a gente tem hoje não é mais confiável, porque a gente não consegue dizer se o conteúdo que a gente tem é igual ao conteúdo que tinha quando o celular estava em posse do Michael ou das outras pessoas que entregaram eles. Nós conversamos também com o advogado criminalista Luiz Gustavo Vicente Pena, que não atua no caso Vitória, para entender o que os resultados dos laudos podem trazer como consequência para um dos casos de maior repercussão do Brasil. Se você analisar friamente o processo, o que efetivamente vem apontando para o acusado como o autor do delito? Única e exclusivamente, salvo o melhor juízo, olhando de forma afastada, é a confissão dele, a confissão em delegacia. A defesa alega que Michael está preso porque houve a interferência de terceiros. Certamente a defesa acredita que o ato em apuração tem uma vinculação política. Primeiramente, diga-se que o interrogatório foi juntado em 17 partes e não na integralidade, o que permite, certamente, uma manipulação por parte da polícia, sobretudo quando analisada a carta escrita por Michael. Em depoimento, o pai da Vitória afirmou que não conhecia Michael Antônio Salles. A filha do senhor conhecia o Michael? Que eu saiba, não. O senhor o conhecia? Nunca. Nem tinha visto a cara dele. Lombardi, são acusações graves. Os advogados estão dizendo que eles desconfiam que o celular do Michael ele foi manipulado depois da apreensão. Trocando em miúdos, eles estão dizendo que eles acham que a polícia pegou o celular do Michael, que a própria polícia colocou alguns arquivos no celular do Michael e depois disse para a sociedade, disse para a justiça, que todas essas provas que a própria polícia colocou ali, na verdade, eram provas que o Michael tinha colocado. Ó, tem foto aqui porque o Michael colocou. Tem algumas buscas aqui no celular porque foi o Michael que fez. É muito grave uma acusação dessas. Falar que a polícia manipulou desse jeito para dar uma resposta para a sociedade, isso é coisa de bandido fazer. Acreditar que a polícia é bandida agora, Lombardi? Tem que provar, né? Tem que provar. O caso está na justiça. Todas as provas periciais oficiais estão no processo. Essas provas todas que foram montadas por fora pela defesa, elas vão ser entregues, fatalmente, claro, vão ser entregues ao juiz que está presidindo o caso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, ela é super grave, tudo isso que eles falaram.
até da polícia colocar coisas dentro do celular só para acusar um, porque ele era o único foco da investigação. Não teve outra pessoa acusada. Agora, tem um detalhe interessante. Na semana passada, vou repetir aqui o que eu disse ontem aqui, o Michael foi ouvido em juízo e simplesmente não respondeu uma pergunta sequer. Quando ele vai responder? No dia do júri? Se ele vai a júri? Essa é uma pergunta, porque os advogados estão fazendo a parte deles. Isso tudo vai ser aceito pelo juízo? Eu espero que seja até aceito pelo juízo para ver contestação. Eu acho que essa é a pergunta principal, né? O que o Lombardi acabou de falar. A justiça vai aceitar os argumentos dos advogados de defesa? Eu tenho novidades no caso Vitória. A jovem de 17 anos que foi assassinada a caminho de casa, Cajamar, de São Paulo, você lembra dessa história. Nós tivemos acesso a uma carta que foi escrita pelo Michael. Ele é o único suspeito preso até agora. No texto, o Michael afirma mais uma vez que ele não matou a Vitória, só que agora ele dá outros detalhes que ele não tinha dito ainda. São 4 folhas de um papel sulfite A4, todas preenchidas com uma letra pequena. Eu te dou essa informação para você entender que tem muita coisa escrita aqui. Eu conversei com o advogado de defesa e ele diz que sim, é a letra do Michael, foi escrita por ele e que ele diz por que é que confessou o assassinato. Ele já tinha dito que foi coagido para isso, só que agora ele dá detalhes. E tem mais. Eu quero que você assista os detalhes, porque o Lombardi que está aqui, será que ele foi convencido pela versão do Michael? O Lombardi arregalou os olhos quando ele leu essa carta. De surpresa ou de desgosto? E você, o que vai entender? Vamos ver. Uma carta escrita à mão, pelo único acusado do crime contra Vitória Regina de Souza, a jovem de 17 anos que foi assassinada no começo de março deste ano em Cajamar, Grande São Paulo. Em uma das páginas do documento, está anexada uma carta escrita por Michael Antônio Salles, apontado como assassino de Vitória. Os dizeres refletem uma denúncia e colocam em xeque as investigações de um dos casos mais chocantes do Brasil. Michael inicia a carta afirmando que não tem qualquer envolvimento na morte de Vitória. Ele ressalta que no dia 17 de março recebeu a visita dos advogados, alegando que teriam ouvido que ele confessou o crime, mas que nunca houve uma confissão. Não tenho envolvimento no que ocorreu e nem havia conversado a respeito disso com nenhum policial no dia. Deixei claro que não havia confessado, bem como qualquer intenção para tal. Por volta das 22 horas, recebi a visita de um investigador com diversas ameaças contra mim e meus familiares, onde permaneci calado. Nesse momento, o investigador disse que me colocariam para refletir sobre o que eles queriam. Foi quando eles me trancaram em um banheiro totalmente imundo e sem nenhuma condição de locomoção. Em diversos momentos da carta, Michael pede as imagens das câmeras da delegacia. Tudo o que relato aqui são fatos que podem ser comprovados pelas câmeras da delegacia, que eles negam em fornecer. O acusado cita que, em seguida, foi levado para a sala do delegado, onde foi dito a ele que os advogados que o defendiam haviam abandonado o caso e que dali em diante uma advogada a representaria. Michael, mais uma vez, diz que permaneceu em silêncio e negou participação no assassinato da jovem. Nesse momento da carta, Michael escreve que foi ameaçado pelo delegado de polícia. O delegado então passou a fazer diversas ameaças e acusações para tentar me coagir. Segundo a carta, na sala da delegacia estavam os investigadores, o delegado, guardas municipais, a advogada e o secretário de Segurança Pública de Cajamar. No final da segunda página, Michael cita que foi levado a uma outra sala pelo secretário junto com a advogada de nome Glória. Ela teria se apresentado como sendo da prefeitura e estaria lá a mando do prefeito de Cajamar, e que ainda seria melhor fazer o que o secretário mandasse.
A carta com 4 folhas foi escrita à mão no dia 8 de setembro na cadeia de Guarulhos, local onde o acusado está preso. De acordo com a polícia, Michael Antônio Salles, de 26 anos, agiu sozinho e é o responsável pela morte da jovem Vitória. As escritas, assinadas por ele, podem levantar dúvidas quanto ao modo como as investigações foram conduzidas. A carta é longa. Michael escreve em detalhes que também foi ameaçado pelo secretário de Segurança Pública. O acusado reafirma que nada tem a ver com o que aconteceu com a Vitória e, mais uma vez, diz que foi indagado pelo secretário. Sendo você ou não, é você que vai assumir tudo isso. A troca de acusações continua. Michael completa dizendo que o secretário ajudaria a família dele, inclusive com uma nova moradia em outra cidade, caso fizesse o que foi pedido. Neste momento, de acordo com a carta, Michael pediu uma ligação para a mãe. Ele teria conseguido o contato e logo após a finalização da chamada, foi novamente incentivado a confessar. Viu? Ela está em segurança. Agora faço o que te pedi. Dali em diante, Michael escreve que passou a ser monitorado por um investigador que ajudaria a dizer a história que ele deveria contar. De que eu havia tido um caso com a jovem, fato que nunca existiu, mas que passaria a ser a relação que motivou o crime. Também o caminho que eu deveria falar que fiz e toda a dinâmica do ocorrido. Em seguida, teriam retornado à sala do delegado. Michael afirma que em várias perguntas não sabia o que responder, mas que as autoridades iam ajudando com a história. No meio da 4ª página, ele diz que tudo pode ser comprovado pelo circuito interno de áudio e vídeo da delegacia, a qual pede, mais uma vez, que seja disponibilizado. O acusado encerra complementando que não tem qualquer participação no que ocorreu com a Vitória, que não teve relação com ela ou qualquer motivação. Se tem alguém acobertando que fez isso com ela, não sou eu, e sim a própria polícia de Cajamar. Por telefone, tentamos contato com o secretário de Segurança Pública de Cajamar, mas não tivemos retorno. Olá a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Então, vamos lá, então. Michael, então, a gente vai dar início ao seu interrogatório judicial. O interrogatório é o último ato do processo aqui na primeira fase de júri. Vou ler a denúncia que foi formulada pelo Ministério Público contra o senhor, depois vou perguntar se o senhor deseja falar sobre os fatos, tá? Então, o senhor foi processado pela prática de 5 crimes no dia 27 de fevereiro de 2025, por volta da 00:30, na rua José Rodrigues Pontes, esquina com a rua Pedro de Toledo. O senhor teria privado a adolescente Vitória Tina Souza de sua liberdade com fins libidinosos. Na mesma data, entre 00:30 e 1h54, na rua José Rodrigues Pontes, 810, Ponunduba, Cajamar, o senhor teria matado a adolescente Vitória Regina de Souza, com a finalidade de ocultar a impunidade do crime anteriormente mencionado, com recurso que dificultou a defesa da vítima por motivação fútil e também com emprego de meio cruel. Por fim, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março de 2025, na estrada Francisco Missé, o senhor teria ocultado o cadáver da vítima. Eu disse 5 crimes, na verdade são 6. Por fim, nos dias 27 de fevereiro a 8 de março, por 3 vezes o senhor teria inovado o estado do lugar, consistente na sua residência, também no seu veículo e, por fim, no seu aparelho celular, com a finalidade de ocultar os crimes anteriormente mencionados. Então, essa é a acusação que foi formulada pelo Ministério Público contra o senhor tem a oportunidade de apresentar a sua versão para os fatos, tem direito de permanecer em silêncio, lembrando que o silêncio é um direito do senhor que não será utilizado em seu desfavor. Tudo bem, Michael? Tudo bem. O senhor deseja falar ou prefere ficar em silêncio? Eu vou ficar em silêncio, por excelência. Tudo que eu tinha para declarar foi expresso na carta. Só entrego que seja utilizado a imagem das câmeras de segurança da delegacia.
Doutores defensores, alguma pergunta para ele? Nenhuma, excelência. Não, excelência. Perfeito. Bom, doutores, então, encerrada a instrução, doutor Jandir, doutor Felipe, vamos manifestar memoriais? Excelência, se for possível por escrito, como nós tínhamos ajustado na audiência anterior, aí eu agradeço, que é mais fácil de tomar os elementos todos. Bom, então, doutores, fica concedido prazo sucessivo de 5 dias para memoriais, iniciados pelo MP e assistência à acusação. Perfeito. E por fim, pela defesa. Só uma questão processual, doutores, doutor Fábio, no caso, com relação à habilitação que foi requerida pelo senhor, diante da concordância do MP, fica deferida a habilitação, tá? Da Vanessa, no caso. Eu acho que é o doutor Wilson que está representando a Vanessa, né, doutor? O doutor Wilson também, eu farei um subestabelecimento para ele, se pedir só um prazo de 24 horas. Okay. Também havia feito anteriormente o pedido de habilitação do perito judicial, né? Foi aberto vista para o doutor para se manifestar. Eu acabei reiterando recentemente, quando eu fiz o pedido de habilitação da Vanessa, reiterei o pedido para fazer a habilitação do assistente técnico, que é o doutor Danilo. Eu não tinha deliberado em relação a isso? De qualquer forma, na minha última manifestação eu já tinha concordado também, excelência, na última juntada aos autos. Diante da então, concordância do MP, fica deferido também a habilitação. Bom, doutores, então é isso. Obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigado, excelência, igualmente. Até mais. Obrigado, tchau. Obrigado, excelência. Boa tarde. Obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado.